Olá, sejam bem-vindos a mais um Janelas de Conto. E este é muito especial, porque hoje fazemos o nosso programa número 100! 100! Maravilhoso! 100 programas, 200 contos que já pisaram aqui o nosso palco do Ser e do Ser Sem Sociedade. Muitas reflexões feitas aqui com todos cá, em estúdio, mas também aí em casa, certamente que também aproveitaram para refletir connosco. Hoje vamos ter mais 2 contos aqui neste nosso palco, com 3 convidadas hiper, mega especiais, não fosse lá o nosso 100º programa. Vai, vou passar a palavra para me darem beijinhos aí para casa. Márcia. Olá, boa tarde aqui ao estúdio, boa tarde meninas, boa tarde lá para casa, um beijinho para todos e bem-vindo ao nosso 100º programa. Vai. Boa tarde, Querida. é um prazer estar aqui outra vez, muito obrigada outra vez pelo convite e é um prazer estar aqui no 100º episódio, espero que gostem. Muito bem. Tânia. Boa tarde a todos lá para casa, às minhas colegas e quero mandar um beijinho especial ao nosso Luís, que hoje não está cá, por fazer parte do nosso trio. E é uma honra estar no 100º programa. É um gosto, o número 100 é assim um número grande. Bem redondinho, não é? Bem redondinho. Vamos a isso então. Ele esperou por ela na estação do autocarro. Convidou-a a comer um gelado de chocolate e menta, mesmo ali na esplanada junto ao mar. Ela queria dizer que sim, mas com a tez ruborizada disse-lhe que não. Ela quase que disse sim. Ele telefonou-lhe várias vezes. Ela não conseguiu atender. Viu as chamadas, quis retribuir, mas as borboletas que sentia no estômago fizeram-na desistir. Todavia, ela quase que lhe telefonou de volta. Ela abordou-o para lhe dizer o quanto gostava dele. Contudo, assim que seus olhos mergulharam nos dele, ela perdeu o norte. Balbuciou nervosamente um bom dia desajeitado. Ela quase que verbalizou um gosto de ti. Ele, sedento de amor por ela, confronta-a, segura-lhe suavemente os braços e inclina-se para beijá-la. Ela, com o coração aos saltos e com a boca seca, desvia o rosto. Mas todo o seu corpo desejava aquele beijo. Neste dia, ela quase o beijou. Para ela, esses quase eram passos significativos no processo de conquista. Para ele, eram rejeições profundas de um não sem desejo. Ele procurou o sim noutra mulher e ela quase que foi feliz. Muito bem, este é o nosso primeiro conto e vou começar mesmo aqui pela Tânia. Olha, agora estávamos a fazer com este ponto, fez-me pensar numa expressão que eu utilizo muito com os miúdos, que é tipo uma adivinha, qual é a coisa, qual é ela, que ainda agora falei nela, que é o que é do quase. Isso retrata muito aquilo que eu noto que acontece hoje em dia, que é as pessoas têm muito medo de assumirem o que sentem perante a sociedade, perante elas mesmas até, porque ficam no quase. Quase que disse, quase que fiz, mas têm muito medo de partir para a ação. Eu acho que nós, se não tivermos ação, temos uma vida que é quase vida, não é propriamente vida. Quase vida. É uma quase vida, não nos permitirmos viver ou viver o que sentimos, e as pessoas têm muita dificuldade quando toca a sentimentos de falar sobre eles. Têm muita dificuldade em dizer que gostam, que têm saudades, que sentem falta, que olha, neste momento dava-te um beijo, e depois ficam quase ofendidas, não é? Por assim dizer, sentem-se ofendidas com esse tipo de coisas que são tão bonitas, e é tão bom nós permitirmos sentir e sentir falta do outro e ter vontade de estar. Mas eu noto, no geral, não sei se as minhas colegas irão concordar comigo, que hoje em dia as pessoas têm muito receio, ficam sempre pelo quase e não se permitem viver experiências que às vezes podiam ser, neste caso, uma grande história de amor, uma grande história, durasse o tempo que durasse, não é? E é engraçado, gostei de ler esse teu texto porque fez-me pensar muito na nossa atualidade. O que as pessoas se permitem ou não viver ou fazer, ficam muito limitadas, não sei se será pelo julgamento da sociedade,
pelos medos que elas próprias também podem ter de situações que já não correram bem, então não se permitem voltar a viver, e ficamos muitas vezes pelo quase, quando podíamos ter uma história linda, não é? Não sabemos o que é que vai sair dali, porque é que não tentar, porque é que não experimentar, não tentar fazer, pode ser diferente, nada é igual a nada, nem ninguém é igual a ninguém. Muito bem, obrigada. Márcia. Eu aqui também tenho uma outra vertente diferente da Tânia. Enquanto ela interpreta aqui a parte sentimental, também acho que aqui no nosso texto tem aquela parte mais fácil da parte do outro, do homem, que nas tentativas frustradas de mostrar tudo aquilo que sente e não ter a resposta assertiva da parte dela, aí sim, e a Tânia fala bem, existe um medo, uma ansiedade da parte dela que não deixa exprimir da melhor forma ou avançar para um passo mais à frente. Também temos um homem que faz a tentativa 1, 2, 3, 4 vezes, e o facto de não ser correspondido também desiste daquelas... não é? O demove. Claro que é normal que a sensação, a frustração, as falhas de ter investido e não ter conseguido aquilo que queria de retorno, não há um tempo de espera, um compasso de compreensão para com aquela mulher de que se calhar aquilo é o jeito dela, é a forma como ela tem de retribuir o melhor que ela tem para dar. Se calhar ela precisa de mais tempo para mostrar o seu sentimento, se calhar a coisa precisa ser trabalhada de outra forma. E se calhar até faltou assertividade aos dois. Se calhar. Não se é? calhar. Porque falta a ela, porque ela não se permite a viver aqueles momentos, ela não telefona de volta, ela não retribui o beijo, e também se calhar falta a ele dizer assim, eu gosto de ti, não é? Exatamente, O de que uma é que eu forma posso mais fazer? clara. De uma forma mais clara, não é? E aí se calhar ela teria mais dificuldade de fugir, não é? De omitir aquilo que estava a sentir. Se calhar faltou aqui clareza de ambas as partes na sua comunicação. Verdade. Este acordo acaba por não se conseguir fazer porque nem ele é completamente assertivo. Eu pergunto-lhe, olha, eu gosto mesmo de ti e quero-te levar a comer um gelado, tu dizes-me que não, posso ter a esperança que um dia me vais dizer que sim. Se calhar faltaram aí 2 ou 3 palavras que ela, em vez de sentir que aquela abordagem era rápida demais para ele e ela de alguma forma sentia-se intimidada e se calhar precisava daquela palavra mais assertiva para demonstrar mesmo na realidade o que é que ele queria, ali ela conteve-se um bocadinho e ele também não soube mostrar a outra sua parte. E ficamos no quase e se calhar perdeu-se mesmo, como a Tânia estava a dizer, uma grande história de amor, sem dúvida. Muito bem. Cris? Eu costumo dizer que isto é isso da vida. A gente tem muita tendência a deixar para depois, vamos dizer depois, vamos fazer depois, vamos demonstrar depois, vamos esperar mais um bocadinho, vamos ver no que é que isto dá. E perdemos muitas oportunidades aqui, em relações, em trabalhos, certas oportunidades que surgem e que nós temos o medo de sair daquela zona onde nós estamos. Muitas vezes é mais fácil deixar-nos ficar onde estamos. E realmente também não estamos aqui a saber, a ver muito bem de onde é que eles vieram, de que história é que ela tem por trás, que história é que ele tem por trás, que medos, que traumas, que inseguranças. E vai muito de encontro àquilo que as meninas estavam aqui a dizer, que é a insegurança do dar aquele passo, a falta de comunicação, que é o que mata muito hoje em dia. Em todos os aspectos da nossa vida é a falta da comunicação, da assertividade. Vamos falar, vamos nos sentar, eu quero saber o que é que tu sentes. Evita recomeços e dita fins, Sim. não é a falta de comunicação. É o medo do fim, também, muitas vezes é o medo de pôr um fim naquele sentimento bom, porque havia um sentimento bom das duas partes, mas havia o medo de pôr um fim ou de dar um começo. Mas isto para tudo na vida, eu acho que isto não deve ser só levado na parte sentimental, mas para tudo na vida. Aqui pode-se ter perdido um grande amor, ou provavelmente pode-se ter criado 2 novos caminhos para que cada um pudesse viver uma história que realmente era para eles. E que até podem ter vindo aprendizagens daqui, Certo. não é? E a gente espera que sim, não é? Que as cabeçadas que a gente dá na vida realmente nos tragam essas aprendizagens. Agora, a gente refletiu aqui também sobre essas questões do que é que pode estar por trás disso, não é? A gente desconhece histórias de vida, podemos apenas criar aqui teorias em relação ao que possa acontecer. Mas também eu sinto que muitas vezes nós, enquanto mulheres na sociedade, às vezes temos que nos mostrar menos disponíveis, não é? Não pode-se dizer logo que sim, não posso ver logo o que é que vão pensar se eu... se eu for rápido demais,
também temos aqui um bocadinho este holofote da sociedade sobre como é o julgamento. padrão que a mulher se deve comportar. Ele convida-me para ir comer um gelado. Pai, vou ter que dizer que não vou logo dizer que sim, não é? Ele E vem para me seres dar vista num local público com uma pessoa, nesse caso do género masculino, em que as pessoas que passam à tua volta não têm conhecimento de quem é aquela pessoa, o que é que vão começar a julgar, a falar ou a pensar? Quem será aquele? Mas ela não tem companhia, não tem namorado, será que aquele é o novo namorado dela? Muitas pessoas às vezes retraem-se um pouco da sua vida social e o facto de saírem com um homem ou com uma mulher, e isso independentemente se é um homem assim com uma mulher ou vice-versa, porque a verdade é que aquilo que a gente vem a ouvir desde os nossos antepassados é que os homens não têm amigas e as amigas não têm, as mulheres não têm amigos e os homens não têm amigas. E existia essa coisa de saírem para ir tomar café, comer um gelado, sem qualquer tipo de ligação, ou mesmo entre aquelas duas pessoas amizade, criarem algum tipo de laço, independentemente se chega ao namoro, ou ao sexo, ou o que seja, para isso na sociedade já é causa para um julgamento. Tu já és olhada como, quem será aquele? Que será que faz parte da vida dela? Mas não estava namorada. Mas então quem será aquela pessoa? E tu andas sempre nesta, o que é que tu vais começar? Começas-te a retrair, começas a tomar mais cuidado, começas a deixar de ter uma vida social mais ativa nesse sentido, conviver com menos pessoas, se calhar do género masculino, ou és vista em locais e tens sempre o cuidado de convidar uma amiga para não ir sozinha com aquele grupo, e é sempre um círculo vicioso e a gente não passa disso. Mas a verdade é que isso tem acontecido constantemente agora. E ainda vivemos isto neste século. Isto é uma mentalidade do povo português. Desculpem-me, Sim, a honestidade e a sinceridade são a mentalidade do povo português. Porque eu nasci ao lado de Espanha e tu vais à Espanha e não tem nada a ver a cultura deles com a nossa. E neste sentido, os portugueses ainda estão um bocadinho fechados, não é? Porque, por exemplo, eu não tenho um companheiro, não tenho um namorado porque eu não quero, por opção. E eu sei perfeitamente se me virem a tomar café com um homem ou com uma mulher, se calhar até vão dizer, se calhar tu gosta de mulheres, e se está muito tempo sem um homem, aí ela se calhar gosta de mulheres. Ainda ouvi esse comentário há uma semana atrás. Eu disse, pois é de gostar do que eu quiser, ninguém tem nada a ver com isto, porque eu sou, como vocês sabem, um bocadinho destemida nas palavras, e digo, porque as pessoas não têm nada a ver com aquilo que eu faço, com as minhas opções de vida. E, infelizmente, eu pensei que isto ia melhorar com a evolução dos séculos, mas ao contrário disso que a Márcia estava a dizer, regredimos. Porque eu, para a minha vida, escolho aquilo que eu quero e ninguém tem nada a ver com isso, não é? Desde que ele não falte ao respeito ao outro, que não esteja a incomodar a vida de ninguém, o que é que a pessoa tenha a ver se eu estou a tomar café com um homem ou com uma mulher ou com 3 homens? Se estiver com 3 homens a tomar café, então é um filme. Meu Deus, já não chega a um, precisa de 3. Isto é uma mentalidade muito pequenina, percebes? Algo com não me identifico em nada. Eu sempre disse que eu nasci em Portugal, mas o meu interior não é português, de certeza. Porque isto eu já noto isto acontecer desde a minha adolescência, já tenho 45 anos e continua a acontecer, e muitas pessoas deixam de viver, É verdade. precisamente por este julgamento de valor constante que as pessoas que estão à nossa volta estão sempre a fazer por tudo e por nada, né? Seja em relação ao homem, seja em relação ao que tu vestes, e nós já falámos disso aqui num programa, estava o Luís connosco, inclusive ele riu com algumas situações, o que tu vestes, o que tu comes, seja uma pessoa que gostas de cuidar da tua condição física, seja uma pessoa inteligente, também incomoda muita gente. Então, seres bonita e inteligente incomoda mais, não Incomoda podes mais, ser duas exatamente. coisas. E depois as pessoas às vezes ficam de boca aberta com determinadas coisas que tu dizes. Para não seres mal educada, tens que dizer algumas coisas como, olha, nunca duvidem da minha inteligência, que eu sei o que estou a fazer. Mas e sei é o uma que coisa estou a interessante, falar. Tânia, outro dia eu vi num podcast uma coisa muito gira que foi, às vezes é importante devolver o desconforto. Eu devolvo. Eu confesso que eu tenho muita dificuldade em fazer isso, eu confesso, mas acho que às vezes há situações que é importante, mas de forma educada, mas às vezes é importante devolver o desconforto. Sim, exatamente. Para as pessoas também perceberem atenção, não é? Calma, estás a entrar num caminho que Exatamente, que já tem um botão, podes fazer uma fragiliza. coisa. Exatamente. Eu tenho um período de adaptação e eu sou uma pessoa muito transparente, por exemplo, eu faço questão de dizer aquilo que me incomoda, ok? Porque eu conheço-me, sei quais são as minhas sensibilidades e as minhas debilidades, como toda a gente tem. E quando eu vejo que as pessoas não ouvem, eu então aí começo a devolver aquilo que me incomoda. Até que muitas vezes tenho que criar uma ruptura porque já não dá mais para estar ali. Porque se a pessoa não respeita aquilo que eu sou,
porque é que eu tenho que respeitar aquilo que ela é, não é? Exatamente. E lá está, tem a ver com o julgamento constante da sociedade, porque quase que foi criado um padrão daquilo que tu tens que fazer e se sais dali, que eu sempre saí. Sempre Depois há estive um fora guião, disso. há um guião invisível, mas existe um guião escrito existe para guião, nós. Então, por exemplo, uma mulher independente causa muita confusão à nossa sociedade. Como é que ela consegue pagar as suas contas sozinha? Como é que consegue manter o seu filho sozinha? Como é que ela tem dinheiro para comprar um carro novo? Disse, arranjei um sugar daddy agora. Lá para casa, o Sugar Daddy é uma pessoa que geralmente é uma pessoa que se arranja, um namorado, não é? E tem dinheirinho. Que geralmente é mais velho e que tem dinheiro e que acaba por sustentar, não é? Os A miúdos é que me companheira. ensinaram isso. O filho de uma grande amiga minha disse assim, Tânia, agora vais arranjar um sugar daddy. Eu disse, é mesmo isso. Quando perguntar, eu disse assim, arranjei um sugar daddy. Mas lá está, é tudo julgamento, não é? Porque eu aprendi desde muito cedo a ser muito autónoma e a fazer por mim. E sou ambiciosa e tudo mais. E tenho aqui mulheres que são como eu, se calhar não tão... Isso pode ser assustador para alguns homens e para a própria sociedade. É muito assustadora. Que nos quer de uma determinada forma. Por isso, Exato. o Dia da Mulher tem que ser... É interessante que celebramos o Dia da Mulher este ano e todos os anos, estavas a dizer há pouco, em todos os anos é preciso celebrar o Dia da Mulher porque a gente está há avanços, mas depois há muitos retrocessos também. A gente tem que celebrá-lo mesmo todos os anos. E não só o Dia da Mulher, também há bastante pouco tempo celebramos o dia 25 de Abril, o Dia da Liberdade. A mulher ganhou muitos direitos não só os homens, mas principalmente as mulheres ganharam muitos direitos com isto. E quando eu digo direitos, nós temos o direito de nos sentarmos na mesa com um homem sem dar justificações. Eu até nem sou muito de devolver o desconforto, já o fiz, mas nem sou muito de o devolver porque eu não devo justificações da minha vida. Eu sei porque é que estou ali, há um motivo para eu estar ali, a minha vida é minha, é o meu caminho, é aquilo que eu pretendo fazer. Pode ser um amigo, pode ser um namorado, pode ser um sugar daddy, pode ser uma MILF, não sei se depois querem mais tarde falar sobre isto também. A MILF é uma mulher... É uma mulher mãe de... Há muitas pessoas que têm aquela vontade de estar com uma mãe, ou pronto, é uma MILF. Uma mulher que já mais é mãe, madura, mais madura, já tem a sua idade e que geralmente já é mãe. Portanto, se nós no 25 de Abril lutámos para tantos direitos, naquela altura fazia sentido aqueles direitos. Mas estamos no século XXI e as coisas vão avançando, a mente não pode ficar para trás. Mas nós temos que ter a ousadia de criar esses rasgos. Certo. Porque ainda perduram chavões que nos querem tatuá-los de uma forma, quase até escarificá-los na nossa pele, que é, por exemplo, uma mulher que anda com muitos homens é puta, não é? Um homem que anda com muitas mulheres é um garanhão, não é? Portanto, a mulher tem cadastro, o homem tem currículo. Tal e qual. Isto é tão antigo. E depois temos ainda aquela que nos dizem montes de vezes que é nenhum homem quer ser teu amigo. Não há possibilidade. Ou seja, querem-nos criar na cabeça que todos os homens, que a gente possa querer uma amizade, vão ter sempre algum interesse por nós. Exatamente. Para além da amizade. Então depois criam-se esses tipos de pseudo-verdades que é mesmo para retrair as mulheres, não é de terem esta liberdade de sentir um café com quem eu quiser. Aliás, até havia cafés que eram proibidos quase as mulheres entrarem. Como é que essa mulher tem ousadia de entrar exatamente, era e de muito visto, era só frequentar para um determinado homens. sítio? Não te esqueças de uma coisa, Tânia, que as mulheres são as primeiras a fazer julgamento do valor das próprias mulheres, o que é horrível. Nós temos aqui, É péssimo. nós estamos aqui num grupo de mulheres e temos muitas outras, em que nós falamos aqui dos nossos direitos do dia 25 de Abril e que os direitos que foram conquistados e os deveres também que nós temos, que não são só direitos, também são deveres. Mas depois vamos ver aqui noutra vertente em que nós temos mulheres como nós que gritam por esses direitos, mas são as primeiras a criticar as outras quando acontece alguma situação na sociedade. Uma das coisas que eu tentei aplicar, sendo mãe de uma menina, neste caso, neste momento com 20 anos, quase, o que é que eu tentei sempre? E que eu acho que deveria ser trabalhado nesse sentido mesmo para que essas mentalidades, essas coisas às vezes fossem um bocadinho desmistificadas. Porque é que normalmente acontece com as raparigas e com os rapazes? São formados grupos na escola, desde grupos de futebol, em que os rapazes formam sempre um grupo e as raparigas são separadas. Se aquela rapariga gosta de jogar futebol ou se acontece alguma coisa, existe sempre uma dificuldade em inseri-la num grupo, porque aquilo é só rapazes, mas que problema grande. Eu acredito
que se desde jovens fossem criadas as possibilidades de eles se entrosarem em atividades extracurriculares, conhecessem as mentalidades uns dos outros, porque normalmente o que acontece aqui é que o jovem masculino e a jovem feminina têm sempre aqui uma curiosidade de um com o outro. Se eles só se encontram ou só se destacam um com o outro, sozinhos, os dois, já quando acontece todo aquele despertar de emoções e o que é que vai acontecer? É claro que normalmente aquele conhecimento que eles querem sobre o outro vai mais além às vezes do que aquilo que deveria ser da sua idade. Se existisse um conhecimento e um crescimento mútuo daqueles grupos em consenso e com o crescer das idades, eles iam se conhecer pessoalmente, psicologicamente, até iam se entender melhor reações, comportamentos. Para quê? Porque quando a rapariga mesmo dissesse, olha, eu não gosto ou eu não quero, fosse respeitado de uma forma, se calhar até mais coesa, da parte do rapaz e da mesma forma da parte da rapariga para com o rapaz. Só que eu acho que isto não é criado. Nós, mulheres, que acedemos a todos estes direitos e essas liberdades e que nós queremos e que estamos na sociedade que não queremos ser criticadas ou vistas como tal ou como fulano, depois se calhar nas nossas casas, que temos crianças, depois não Perpetuamos esses preconceitos, não é? O que é que as nossas crianças ouvem? Nós a criticarmos os outros adultos, a criticarmos as outras mulheres ou os outros E homens. vemos transversalmente em vários educadores, não é? Exatamente. Não só na figura do pai e da mãe, Tu mas vais em vários acabando por educadores. influenciar, quer não, quer sim, quer não, E às vezes de aquela forma coisa. inconsciente. Eu estou-me a lembrar de uma situação, já não me recordo quem é que estava a ser entrevistado, mas o rapaz estava a dizer que na escola tinham perguntado quem era que queria jogar futebol, quem é que queria ter aulas de futebol e quem é que queria ter aulas de dança. E que ele tinha sido o único rapaz que escolheu a dança. E os pais foram chamados à escola porque ele tinha escolhido dança. E ele disse, se é o que o meu filho quer fazer, Tal o que é e que ele qual, não há de qual é o fazer? problema? Qual é o problema? Exato. Mas só para perceber, muito que não se deveria esperar isso de um Exatamente. professor. Chamar, ok, queres dança, e normalizar. Quando não se normaliza, inconscientemente, Vai ser incutido na mentalidade das crianças, que não é normal um menino escolher dança. mas Deu porquê? uma reportagem, desculpa, Marcia. Não faz mal. Deu uma reportagem agora estes dias que eu vi numa rede social. Portanto, eram dois atores em que ele tinha um filho e o filho tinha um tulo cor-de-rosa. Então a senhora estava a chamar a atenção que ele não tinha que vestir aquilo porque não era menina. E montou-se ali uma discussão tipo para ver a resposta da sociedade. E depois houve um senhor que estava lá. Isso era no como se café. fosse contigo. Sim. E se fosse contigo, isso é espetacular. E dizia, mas o que é que a senhora tem a ver com isso? Não vê que está a ser incómoda? A criança veste o que ela quer. Se o pai que está ao pé dele não está incomodado, qual é o seu problema? Mas rapaz, não tem que vestir saia. É uma coisa tão básica como isto. O que interessa é a criança ser feliz. O que interessa é se ela veste uma saia. E eles passam a fase das fantasias e tudo mais. O que interessa é se veste uma saia ou se veste umas calças ou como A maldade está no adulto, A não é? maldade está no Exatamente. adulto. A maldade E é está no verdade. adulto. E é tão engraçado porque já partilhei isso aqui num programa. Há um programa que eu gosto de ver que se chama Queer Eye. E são um conjunto, acho que são 5. São 5 homens, homossexuais, cada um tem uma área de especialidade, eles são super sensíveis, pessoas super queridas, eles vão mudar a vida de alguém, pronto, e fazem várias vertentes. Só para não me alongar muito, e há um deles que é barbudo, tem cabelo comprido e veste sempre vestidos. Geralmente está vestido de vestidos e salto alto. Ok. E eu, na primeira, está agora na 6ª temporada e é a última. E eu na primeira temporada, aquilo, só para perceber como a gente fica com o mindset, aquilo, as coisas ficam mesmo... Eu olhava para ele e aquilo fazia uma confusão tão grande, eu não conseguia fazer a leitura de um homem vestido de mulher. E eu tive que me desconstruir e tive que dizer, Tânia, qual é o problema deste homem barbudo querer estar vestido de mulher? O problema está em ti. E eu tive que me desconstruir em relação a isso. Porque fazia-me confusão, isso me faz confusão, porque a minha cabeça estava estruturada para ver um homem de barba de carro vestido a um homem e não de vestido. Isso é tão interessante que eu tive mesmo que me desconstruir nesse sentido. Eu estava a falar com um amigo meu sobre isso e ele estava a dizer que foi um concerto também de violino e o homem entra em palco, também um homem barbudo, entra em palco de vestido. E é claro, para muitas pessoas não houve choque, mas para algumas outras pessoas sim, houve. exato. E é mais uma vez que a nossa cultura ainda tem muito esse choque. Porque lhe estavas a dizer da mente portuguesa, não é? Eu falo por mim, eu tive pena de sentir esse choque. Eu tive pena e disse, mas porquê é que eu estou a sentir isso? Que eu sei que muitas pessoas, super normal, não é? A pessoa veste o que quer, o menino está vestido de tu, por acaso isso não me faz confusão, mas aquilo fez-me confusão.
E é interessante que tive que me desconstruir, por isso nós vamos sempre a tempo de olharmos para nós, percebermos quais são os nossos preconceitos e educarmos também no sentido de não sermos preconceituosos. E o que é que isso mexe connosco? Não temos nada a ver com isso. Ele é incrível, é uma pessoa incrível, um ser humano incrível. E qual é o problema? Não, é qual é o problema? Eu, quando Mas era na minha miúda, cabeça fazia... gostava mais da roupa de rapazes do que rapariga, porque rapariga saia, não podia saltar, nem trepar, nem fazer montes de coisas. Então, para mim, era uma seca vestir aquilo. Pois lá está, Eu mas chorava. depois vem aquela A coisa minha mãe do queria-me machismo obrigar, a e minha mãe esmachona e credo. obrigava, eu era Maria Rapaz, obrigava a vestir saias e vestidos, eu detestava aquela coisa. Eu gostava de ter calções ou calças porque eu queria era trepar e saltar e andar por aí a fazer coisas. Era Maria Mas Rapaz. depois as mães querem as meninas, querem ter os lacinhos E eu cor-de-rosa. detestava essas coisas todas, Tânia, aqueles Tudo isso pode penteados. ser cultivado e pode ser muito trabalhado nas suas meninas, mas tem que ser metido na mente delas e na prática do dia a dia o quanto é importante também ter esse relacionamento depois com a outra parte e o quanto pode ser permitido sair à rua e jogar a bola com aquele amigo. E estavas a falar dos grupos, faz muito sentido. Que é realmente haver esta abertura, mas mesmo hoje em dia, na nossa adultez, se a gente sai em grupo, muitas vezes os grupos acabam por separar, vai homens para um lado e mulheres para o outro, isso é tão cultural, não é? É cultural, mas o que é que tu vês? Homens com mulheres. Mas Sempre quantas tive mulheres, mais amigos do pois, que mas quando tu amigas. vês mulheres em grupo e que se juntam aos homens, normalmente elas têm sempre aquela dificuldade de se inserir nas conversas deles. Ou então de Porque as ter algum mulheres, conhecimento sobre os assuntos que eles costumam conversar ou daquilo que eles gostam. Porque é que isto acontece? O que é que as Se há mulheres menos falam? conhecimento anterior Mas desses o que é que as mulheres relacionamentos. falam? Da vida uma das outras, que não se aprende nada, Exatamente. de roupas, que não se aprende nada, de comidas, de dietas, é com basta seca. Eu agora Para falo... mim é. Não, Olha, normalmente nós temos essa tendência de ter um padrão repetitivo. Ou seja, o que tu vives no dia a dia é aquilo que tu conversas quando te reúnes com Exatamente. amigas. Desabafo. É quase como um desabafo, como elas viram as tuas ouvintes e andam ali naquele coisa como uma remata uma coisa, a outra completa, depois também passa a mesma coisa. Os homens não, têm muito aquela coisa de se reunirem, mas é mesmo para te expressarem do seu dia a dia, para desanuviarem daquilo que eles A gente vivem. procura terapia e eles procuram diversão. É tal e qual. Mas Para olha, eles eles nesse sentido, eu acho que eles são mais inteligentes do que as mulheres. Não, eles ultrapassam-nos um bocado. Nesse sentido é, porque eu ainda não quero estar com mulheres porque elas façam sempre a mesma coisa. É um bocado aborrecido ao Márcia. Não, é verdade. Ou é mulheres divertidas e fora da caixa, ou então é uma seca. Eu fico a dizer umas felizes com os homens. E por acaso é para falar, é para conseguir falar, é com homens. Porque acho que eles têm outra Sim, é mentalidade. como eu. E hoje de conversa com um colega meu, vem do Brasil. Houve uma coisa que ele me disse, e que ele tem toda a razão, e é uma coisa que eu por acaso leio muito acerca disto, que é um ser em si, nós somos um ser, não é? Somos uma alma. Nós temos a nossa energia feminina e a nossa energia masculina. O mais importante, exatamente, o mais importante nesta vida, enquanto cá estamos, corpo físico, é aprender o equilíbrio entre os dois. Portanto, tanto podemos calçar um salto alto e ir para a rua e ser mulheres, porque temos a liberdade para tal, como também podemos calçar umas sapatilhas e ir para a rua e cavar batatas até se for preciso. Está tudo certo. Portanto, está na nossa O que a gente cabeça. às vezes não faz é celebrar essas energias dentro de nós. Exatamente. E por isso é que muitas vezes ficamos no quase, porque não nos permitimos a ser criança, não nos permitimos a ser homem, não nos permitimos a ser mulher, Exatamente. e somos um quase criança, quase Não se mulher, permitem quase... nada. Portanto, e não nos permitimos, verdade. sempre com esse medo desse julgamento. E só para finalizar, e tenho estado a pensar um bocadinho também sobre porque é que realmente, porque é que há mulheres que falam de mulheres, porque é que isto acontece? Porquê que vocês acham que isso acontece? Porquê é que às vezes a vida delas há não maldicência entre... Não se sentem bem acho com que é elas falta mesmas, de uma construção provavelmente. pessoal. Acho que é falta de identidade também. Existe tudo aqui uma construção que Perceba. as pessoas param no tempo e depois desistem delas mesmas. E então, se veem no outro um exemplo que gostariam de ter sido, gostariam de ter aquilo que a outra pessoa tem, veem nelas um espelho, mas com um efeito contrário. Ou seja, arrematam tudo aquilo que é de mal que gostariam de ver em si. E sentem-se frustradas, eu acredito que sentem-se frustradas e sentem-se de alguma forma. Eu tenho a ver com isso tudo, mas eu tenho uma teoria. Consegui arranjar uma teoria. Já vou Explica explicar lá, ver se isso. eu consigo compreender. A minha teoria é a seguinte: existem mais homens do que mulheres. Existem muitas mais mulheres do que homens. Ok? Há mais mulheres do que homens. E a forma que a gente tem de sobrevivência e de ter um parceiro é aniquilar a concorrência. Com o caneco. Foste muito à frente. É aniquilar a concorrência. E a verdade é que
transversalmente em termos de sociedade, houve sempre um homem que teve várias mulheres. Então isto acaba por Mas ser... não há uma mulher que tenha vários homens. É verdade. E por isso eu acho que é mesmo uma questão de competição. Será? Acho que é mesmo uma questão de competição. Não, nem que elas fiquem descansadas, que eu não quero mais delas para nada. Muitas vezes subconsciente, mas é uma questão de competição. Se eu falar daquela, tu vais perder o interesse em relação àquela. Portanto, e é uma forma de aniquilar. Eu acho que na cabeça dos homens é que elas Isto é não só têm uma noção. teoria. É uma teoria que eu acho que na cabeça depois delas faz sentido, só que na cabeça dos homens é o efeito contrário. Porque quanto mais tu falas e lhes dás conhecimento, por mais que seja mau, a tendência deles vai ser sempre Curiosidade. a curiosidade. Portanto, eu acho que elas podem desistir desse facto, eu acredito Mas que Não, mas olha, eu aprendi com uma amiga minha que tem quase 80 anos e ela disse-me uma coisa que eu nunca mais vou esquecer. Às vezes são as próprias mulheres que enfiam outras mulheres nos olhos dos maridos. Pois é. Porque os homens olham por olhar e elas é que estão já. Estás a olhar para ali. Estás a olhar para as pernas dela. Estás a olhar para não sei o quê. já convidam, já fazem. Não são nada espertas, então. Quer dizer, estão a dizer ao homem para olhar para ali. Muito bem. E acabamos aqui o nosso primeiro conto. Muito obrigada por estarem a assistir aí em casa. Voltamos já de seguida. Até já. Leve a sua empresa mais longe e faça chegar a sua mensagem ao público do canal Azores TV. Agora em Cabo TV Nacional. Olá, sejam bem-vindos de volta. A lua já vestiu o céu quando chegou a casa. Tomou um banho de espuma, passou creme no corpo. Deitou-se sobre a cama acabada de mudar e esperou por ela. A sua dona, como ele a designava. Ela chegou sorrateira, envolta na penumbra da noite. Garantiu o anonimato e entrou. Apenas uma gabardine lhe escondia a nudez. Fixaram o olhar e no silêncio do ambiente baixaram-se vigorosamente. Ela atirou sobre a cama, despiu a gabardine e imobilizou-lhe os braços. Vivia uma sexualidade escondida, mas gritante. Ela desejava o seu escravo, nome que haviam apropriado para denominar o homem nessa relação clandestina. Dona e escravo arquitetavam encontros pujantes, saciavam a sua fome no corpo um do outro, desenhavam caminhos de prazer inéditos e vividos secretamente entre paredes do quarto. A dona tinha os seus desejos satisfeitos por um escravo cuja existência se devia apenas à satisfação daquela mulher. Ele aguardava ordens e realizava-as, escrupulosamente, com cores mais vivas e tonalidades mais gritantes. Ele era o condenado e ela é que estava livre. Mas na escravatura do século XXI não existem livros. Ela aprisionou-se à necessidade dele. Ela era a dona do corpo de seu escravo, mas escrava do desejo que sentia por ele. Este é o nosso segundo conto e vou começar para a Cris. Eu vou começar mesmo por dizer que o lugar da mulher é onde ela quiser. Seja na cozinha, seja na casa de banho ou seja na cama de quem ela quiser. O sexo é um tabu e é uma estupidez, porque todos nós viemos do mesmo, todos nós desejamos o mesmo e todos nós queremos o mesmo. Procuramos o mesmo quando o fazemos. Portanto, acho que devemos ter liberdade de escrever como foi escrito aqui este conto. E quando estava a ler, realmente, eu estava a ler e estava a imaginar, estava a imaginá-la naquele ritual, ela também a passar o seu creme, ela a tentar decidir se ia vestir uma lingerie, se ia nua, se ia com a bota, se ia... Portanto, eu própria senti toda aquela sensualidade em mim e é isto que é necessário numa mulher, é sentir-se mulher, é sentir-se também desejada, porque um amor também não é só amar, não é só aquela coisa de vamos viver o resto da vida. Grande parte das vezes amar também é sentir que nos desejam e sentir o desejo por outra pessoa. Ter tesão e nutrir tesão. Exatamente, exatamente. Vamos chamar mesmo as coisas pelos nomes. Grande parte dos relacionamentos de hoje em dia acabam porque se acaba a tesão, porque se acaba a vontade, porque enquanto aqui neste conto não há o amor, mas há a vontade. E devemos permitir-nos, tanto mulheres como homens, travestis, transexuais, whatever, devemos nos permitir sentir este amor, esta tesão,
vamos distinguir amor e tesão, sem culpa, porque muitas vezes, e voltando atrás, até vai muito em seguimento àquilo que estávamos a falar ainda agora, sentimos muito aquela pressão e aquela coisa. Ela estava a falar do anonimato. Porquê manter o anonimato? Ela é livre de ir para a casa dele, de ir para a casa dela, de ir para a casa de quem ela quiser. Portanto, acho que este conto está espetacular. Está mesmo muito bem conseguido. O que é que falta aqui? Falta tentar perceber se da parte dele, a mim faltou-me perceber se da parte dele havia a mesma vontade, porque aqui fala sobre ela chegar lá e tomar logo a iniciativa. Faltou-me perceber aqui, e vou ficar sempre nesta duvidazinha, se ele também de vez em quando está agarrado e se fazia aquelas loucuras todas, porque uma mulher gosta de se sentir desejada, sem dúvida. Muito bem, obrigada. Márcia. Nós estamos a ver aqui uma vertente completamente diferente do nosso outro conto que a gente acabou de falar. Nós temos aqui toda a intensidade, todo o sexualismo, toda aquela coisa cinematográfica em que ela se monta toda para se desmontar perante ele, em que ela é a dona e ele o escravo, em que ela manda ali. E depois trabalhamos aqui que ela fala amor e tesão. Eu acho que isto aí acaba por ser um amor, sim. Eles sentem, mas querem dar sempre aquela liberdade e aquela abertura, como se não tivessem presos a nada nem a ninguém, e no fim estão aí os dois presos um ao outro. Ela ali na parte emocional e no gosto do desejo sexual que sente por ele, em que adora viver aquela intensidade, e ele ali preso porque adora ser mandado por ela e gosta de ser controlado, ali do poder da sedução. No fim eles acabam por não ser livres, estão ali presos um ao outro e acabam por estar seduzidos um pelo outro e só vivem aquilo intensamente. Se calhar é por causa disso que eles vivem escondidos. Acho que esta coisa do estar escondidos e viverem dentro de um quarto dá-lhes mais a liberdade e o poder da mente de poderem trabalhar esta parte em que gostam e que lhes dá aquele prazer e aquela coisa. Se calhar se viessem cá para fora demonstrar isto tudo e querer viver isto desta forma, se calhar perdia-se metade dessas sensações e deste poder, desta coisa do tu submeteres-te ao outro ou deixares que o outro te dê a prazer, ou que sejas, como é que eu vou te dizer aqui, esta palavra quase como sombras de Grey, deixaste de ser seduzido ou mandado, Dominada. Tu seres submisso ao outro. Se isto for visto cá fora, o que é que acontece? O homem é logo mal visto, tipo, isso não pode acontecer. O homem tem que ser o dominante da relação. Exatamente. Porque, aliás, na anatomia de Grey é exatamente o contrário, não é? Ela é que é a escrava dele. Exatamente. Aqui era impensável tu veres uma situação como esta. Porque o homem se demonstra esta submissão e este poder que ela tem sobre ele e que ele adora, que ele até cede e vai com ela e já se rinde quando porque ela sabe encantá-lo e sabe levá-lo nessa onda do prazer e com este sexo mais animal, mais fogoso. Aqui, se tu vis de acordo com a nossa sociedade, seria impensável tu veres uma coisa como estas. O homem nunca ia demonstrar que via. Então, se ela abre este quarto, se vem viver isto cá para fora, certamente isto tinha terminado, isso não acontecia. A mulher tem sim este poder na sua mente e consegue ter este poder de sedução e poder viver e idealizar todo este amor ou mais este sexo mais fugaz, mas o homem depois não consegue ter de admitir que a mulher tem esse poder sobre ele e que também se devia dar ao prazer de viver estas coisas. E a gente pode pensar aqui em há vários cenários, mas vou avançar com dois. Um seria, estão os dois numa relação extraconjugal. Ou pelo menos ela está numa relação extraconjugal. Ou então, estão os dois numa relação, estão numa relação e vivem e vestem personagens para manter o tesão dentro da relação. Também pode ser. Não pensei nisso. Tenho. Eu quando li este texto, quando dei por mim estava a sorrir, porque lembrei-me das sombras de Grey, daquela mulher leoa que é ali... Eu disse há pouco dia anatomia de Grey, sombras de Grey. E é verdade que nas sombras de Grey ele era o dominador, mas depois ela foi virando o assunto. Acho interessante e como estava a dizer a Cristina, as pessoas têm muita dificuldade em falar de sexualidade, de sexo, de tesão, isso é uma coisa natural. E mais as mulheres, se calhar, do que os homens, neste sentido. Os homens também não são tanto de falar, são mais de viver e ficar calados. As mulheres é que dão com a língua, porque eu acho que não tem mal nenhum, eu vejo isto tudo de uma forma muito natural. Qual é o problema da pessoa gostar de sexo?
Qual é o problema de partilhar isso de uma forma atrevida, como ela fazia e ousada, de chegar ali e abra gabardina e eu estou-me a ver assim feita furacão a fazer uma coisa destas. Eu acho que não tem problema nenhum, não tem tudo a ver, lá está, é sociedade. Como a sociedade padronizou que a mulher tem que ser quase submissa à vontade do homem, ou seja, a mulher não pode sentir, não pode ter desejo sexual, não pode sentir tesão. E muitas vezes acontece, já conheci relações assim, que não tinham nada extraconjugal, eram pessoas que só estavam juntas porque sentiam imensa atração física, havia aquela química física. Qual é o problema? Portanto, não estavam no relacionamento, mas juntavam. Nenhum tinha um relacionamento. Mas não tinham relação, não tinham relacionamento entre eles, mas tinham encontros fugazes de paixão e de sexo e de orgasmo. Eu acredito que esse nosso texto também possa ser Eu acho que isto não tem nada de mal, está tudo certo, desde que as pessoas estejam bem, que se respeitem e que elas próprias criem o entendimento delas. Exatamente. Vamos viver esta experiência assim porque mais uma vez a comunicação. Exatamente. Okay? Olha, eu não quero uma relação séria. Exato. Mas estás disponível quando tiveres vontade e a gente tiver vontade ao mesmo tempo da gente estar juntos. Mas tu sabes que a gente já conversou entre mulheres e isso já aconteceu às vezes, estes desabafos. Existem pessoas que estão casadas durante anos e são infelizes. E são infelizes neste sentido da sua vida, na parte sexual, porque normalmente têm desejos, necessitam de chegar a sentir determinadas sensações e quando chega àquele ponto nunca têm esta capacidade de comunicação com o parceiro, têm a vergonha, têm a falta de intimidade, são coisas que não trabalham entre casal e acabam por deixar de viver aquilo que gostariam de viver e muitas vezes, às vezes acontece, e acredito que aconteça, este conhecimento de alguém que as puxa para fora deste mundo e as faz descobrir como mulher e poder sentir aquilo que elas têm, aquela necessidade de sentir e que não tiveram a capacidade também de desenvolver em casa e de se calhar de conversar, que depois acontecem se calhar casos como estes. São sensações e sentimentos escondidos que não são partilhados com o outro, que deveriam ser, sem dúvida. Não estou aqui a julgar ninguém, nem estou a dizer que é válido ter uma atraição fora do seu relacionamento, nem coisa parecida. Longe de mim está aqui a salientar isto e está a dar mais força ao que quer que seja, mas não, é aquela coisa de que a mulher pode e deve e tem o direito de sentir, claro que sim, de viver tudo isto, de que ver os filmes todos da Sombras de Grey e querer poder passar, mas assista com o seu parceiro, partilhe. Tipo, diz mesmo, olha, eu adorava fazer aquilo, que tal se a gente experimentasse deixar as crianças em casa da avó e vamos embora arranjar um sítio qualquer mesmo na nossa casa e fazermos um sítio assim que nos dê prazer ou que nos faça tipo a outros horizontes, abrir novos horizontes. Isso não acontece muitas vezes dentro das relações. Não ficar no quase orgasmo, não é para exatamente. Há pessoas que nem conhecem esta palavra e se conhecem a palavra porque leram em algum lado, nunca sentiram, não se permitem sentir. É verdade. Isto basicamente sentir, tu permitiste sentir e credo. Então quando a pessoa anda sobre mais stress, mais tensão, isto permite libertar aquela adrenalina toda. Há mulheres que dizem que não querem ter relações sexuais porque têm dores de cabeça e quando têm dores de cabeça e querem mesmo ter relações sexuais que é para passar as dores de cabeça. Isso, os homens... Eu costumo brincar que eu estou com uma receita do seu doutor. Está aqui um senhor... De manhã, tarde e à noite, porque eu acho que não há melhor relaxante do que aquilo. Cal comprimido, cal Xanax... Não há melhor despertador da manhã. É de manhã. É o despertador da manhã, não há melhor que isso. A gente até parece que leva o dia com mais ânimo e boa disposição. Então não. Porque lá está, é aquela tua dopamina anda ali. Tu precisas libertar. Toda a gente, somos humanos, não é? Até os animais gostam. E mesmo aqui no conto, este sexo sem obrigação até dá outro tipo de adrenalina, até dá outra vontade, até dá outra... je ne sais quoi. Porque ainda há mulheres que se obrigam a ter relações sexuais com o marido, mesmo sem ter vontade e não estarem bem, ou porque o dia não correu bem, ou porque se sentem mais em baixo, obrigam-se porque é obrigatório. Só cuidar do marido para que ele não saia fora. Mas também há homens que se obrigam a isso. Atenção, não estou a falar só de neste homem. E eu acho isso uma estupidez. É assim, se eu hoje não estou bem, eu digo que não estou bem e paciência. O outro há de se aguentar ou toma um banho de água fria ou flecha. Por acaso vi no outro dia, a Inês Gaia partilhou, não sei se acompanham a Inês Gaia, mas ela partilhou um vídeo em que tinha penso que era uma pessoa brasileira, uma mulher brasileira, a afirmar num podcast, onde milhões de pessoas veem aquele podcast, que nós mulheres, quando não temos vontade e que os nossos homens queiram ter sexo, que nós devemos dar o sexo, não apetece, mas vamos dar o sexo.
Isto é horrível, porque horrível. estamos É a mudar normalizar. Estamos a É uma normalizar. violação. Ali E é violação? Estamos uma, Mas tem que ser a basicamente respeitar, isto. tal como nós, se ele um dia não estiver para ali virado e aquilo não funciona, a gente vai obrigar. Pois. Como é que aquilo funciona? A gente- então? sim, a gente por há obrigação. bocadinho- Tomam porcarias só se for e depois. Depois corre mal. A gente há Está ali. bocadinho... Lá está, aí podemos entrar pelo caminho da sedução e podemos até tentar fazer ali um joguinho, Sim, mas se não mas, dá, não dá, está tudo certo, não vamos aqui insistir no que não... E há uma coisa que eu também acompanho a Inês Gay, eu leio muitas coisas sobre sexualidade, mas já há muito tempo. E há muitos estudos que comprovam isso, eu tenho amigos meus que falamos muitas vezes, mais com homens do que com mulheres, porque as mulheres parece que têm medo de falar. Pessoas que trabalham, que o trabalho delas é muito exigente a nível cognitivo, depois o corpo tem muito mais dificuldade em funcionar e em desligar daquele stress. E eu lembro-me... Ou seja, prejudica mais a libido. Exatamente. Sim, Prejudica. sem E dúvida. há muitos estudos que comprovam isso. Aliás, cada vez mais temos homens a terem problemas nesse sentido, cada vez mais jovens, devido ao excesso de tempo de passar a trabalhos online. Há muita coisa sobre isso. Só não descobre Isso acontece com ambas as partes, com a mulher e com o homem. A sobrecarga de Exato. trabalho, o cuidado com a casa, o não saber desligar o fusível ali e também não ter a compreensão da outra parte. E o haver o jogo é bom É. para nos tirar, É aquela percebes? coisa. Aham. Tirar o pensamento dali. Eu não sou esta pessoa hoje, hoje sou esta. Exatamente. Não é até viver personagens. Imagina tu estás em casa super estressado e ainda estás a cuidar da vida de casa. O que é mais fácil? Aquela pessoa que chega à casa, que é o teu companheiro, notar que qualquer coisa não está bem, mas vira as costas, vai se sentar e espera para que tudo fique feito. Ou então até ajuda o filho com o trabalho Sim, de casa isto é e não sei o execução, quê. não é? Isto Ok, já é tudo preliminar. bem. Exatamente. Imagina qual era a diferença, que era ele chegar à casa, achar que alguma coisa não está bem, dar ali um aconchego, um beijinho Claro. no ombro, uma coisinha, Seja preciso de agora um ajuda. bocadinho que eu acabo de fazer isso. Exato. Já que estás Não a é? cozinhar, Sim, queres que sim, eu te vai sim, pôr a sim, mesa ou tem a criança para dar banho ou alguma coisa, queres que eu te... Qual era a diferença aqui? É claro que quando chegasse à noite, eu acredito, mas piamente, que aquela mulher ia responder ao estímulo dele mais Exato. facilmente. Sim, sim, Nem sim. que fosse pela aquela coisa de que Exato. tirasse o peso do ombro dela, disse assim, ok. Oh, Márcia, porque isso Posso é falar preliminar, sobre- a gente confunde mesmo. É, sem Confunde muito, dúvida. a gente fala sempre no preliminar como se fosse o sexo oral, ou já há aqui. Não, o preliminar é isto. É o cuidar, o cuidar. cuidado. É aquilo, é o beijinho do mimar. bom dia, preparei-te o café, Sim, sim, é, sim. pronto. Isto é tudo, são tudo Levar uma preliminares. coisinha à cama. E mesmo A cientificamente mensagem ao está meio do comprovado, de dia. formas jornais, está Aham. comprovado. Deixar Uma o bilhete da frase. vizinha Se tu ouvis a cabeceira. frase no teu ouvido, Eu adoro esses mimos todos. dou-te para tomares o pequeno almoço, que do resto eu cuido eu enquanto tu comes. Exatamente. Era mesmo em cima da mesa. Arreta o pequeno almoço, salta por Arreta fora. Já nem preciso comer. Não, tira-te o peso de cima dos ombros, relaxa-te ali verdade. o dia e tu dizes, e tens alguém que diga no teu ouvido, olha, não te preocupes. o Mas dia as hoje pessoas eu têm tinha muita conta. dificuldade. Nem eu cuido do almoço, eu cuido do jantar, não precisas te preocupar. E trago alguma É, mas coisa aquilo que a Cris preparada, também tá? é, vai ao encontro daquilo que a Cris estava a dizer. A mulher tem que se sentir desejada. E sinto-me desejada quando sinto que sou vista, que Sim, sou sim, ouvida, sim, que é isto carinho, não é só. Eu Não não sou só um pedaço de carne para a tua Exatamente. satisfação. Não podem não é? lembrar de mim só para aquilo. Quer dizer, Exatamente. não somos objetos que estão para ali, não é? Mas as pessoas, o que eu ia dizer há bocado, já me perdi com esta coisa. Não era Só está para mentira. cima da mesa, perdiste. Não foi As com pessoas isso. têm muito medo de... As pessoas têm muito medo não sei, de mostrar que... Como é que eu vou explicar isto? De mostrar que efetivamente aquela pessoa lhes faz falta e sentem falta dela, não é? Opa, e que sentem essa explosão, às vezes... É engraçado que eu quando vou a algum sítio que tem muita gente, consigo perceber às vezes entre homens e mulheres que estão lá, os trocas de olhares dizem assim, eles estão inquietos para falar um com o outro, mas ninguém se Estou a atreve. fazer o julgamento, mas Não, isto mas é no bom energia, sentido, é porque eu energia. gosto de ver as pessoas a ser felizes. E a gente mais vezes sente isso, E a há olhares rapariga- não, que... mas é verdade. E a paparicarem-se, a mimarem-se, as pessoas têm... já sei o que ia dizer, já me lembrei. As pessoas têm dificuldade em mimarem-se umas às outras, em dizerem coisas bonitas. Estão todas muito focadas no que não prestam. E há tanta coisa boa para se viver, não é? Tem muita dificuldade em dizer, gosto de ti, faz-me falta. E às vezes é assim, não, sinto eu não falta vou do dizer teu enquanto cheiro, sinto falta de E depois a gente qualquer coisa tem assim. muitos jogos, porque a gente é jogos que são perigosos para nós próprios, que é um jogo de não vou dizer se ele não disser. E já disse hoje 2 vezes e ele nunca disse, não vou nunca dizer a disse. terceira porque ele ainda não Mas disse é nenhuma. aquela Sempre na necessidade que a contagem. pessoa tem de dar e receber de volta. É horrível isso. Nunca há aquela coisa de o dar de vontade e se não receber está tudo bem. Tu tens uma forma de amar, de dar e de dar ao outro
não implica, tu não podes exigir a mim na mesma quantidade, na mesma E como isto é pouco saudável para nós. Então, Agora, mas eu posso dizer assim, olha amor, eu hoje já te mandei várias mensagens, dizer o quanto gosto de ti, sabes que eu também gosto de quanto tu me mandas. Sim, podes pode fazer ser. um esforço. Eu sei que tu sentes isso por mim, mas eu Exatamente. preciso de A ler. comunicação. A comunicação. Mas as pessoas não querem comunicar, mulheres. Há um ego muito grande, há um orgulho muito grande. É sempre Aliás, eu é que sou. as pessoas comunicam-se, mas as pessoas têm mais facilidade em comunicar para refletir, para É dizer tudo isso. aquilo que está. E mesmo coisas bonitas e coisas Exatamente. boas que nos fazem felizes, não estão habituadas. Eu gosto só de dizer coisas boas e de ver gente feliz e incomoda-me imenso quando estou em ambientes que só dizem porcaria. Eu não consigo, eu fujo, quero ficar sozinha. Sim, Porque- é importante cuidar do ambiente em que Exato, estamos. porque depois aquilo Exatamente. torna-se de tal maneira tóxico, quando tu dás conta, tens dor de cabeça e nem sabes porquê, claro, é isso. daquilo que estás sempre a ouvir. Eu sou muito apologista que se a gente nutrir os nossos pensamentos, a termos Exatamente. pensamentos bonitos, as nossas palavras vão ser bonitas, as Vão. nossas emoções vão ser bonitas, não é? E isso é tão importante. E é mesmo. Nós podemos tornar os nossos ambientes mais sadios. E se nós não conseguirmos, podemos sempre nos ir embora, Exato. não é? Não precisamos ficar Nós ali. estamos sempre aqui Eu a agora trabalhar vou. na parte Já de me nós permite mulheres, fazer mas isso. também nós temos que ver isso virado para a outra parte dos homens. Uhum. Porque tanto nós gostamos de ser paparcadas quando chegamos como eles- a casa eles Eles também precisamos gostam. ser, eles têm que ser Tem, também. aham. Claro, eles também são Nós não humanos. podemos estar só aqui arrematados, só para o nosso lado e a gente pensar que as mulheres aqui têm que ter tudo, têm que ser vistas, têm que ser olhadas e têm que ser cuidadas, quando na verdade também nós chegamos a casa e não rapidez, porque nós temos muita coisa para pensar, fazer o jantar, cuidar das crianças e não sei o quê. Oi, ele está quieto, sentado no sofá, peraí, alguma coisa Como se é que tu passa. estás? Normalmente Como é eu que costumo foi o estar de roda teu de dia? carro, ou costumo estar a ficar a fazer alguma coisa, espera aí, alguma coisa está fora do normal, para, 2 minutos, vamos embora, senta ali do lado, tipo, faz uma perguntinha essencial. Ai, mas o meu casamento era não sei das quantas, porque o meu namoro durou 2 anos e tudo se acabou, parece que a gente já nem se conhece. Oi, paraste para perguntar? Lembraste de como é que era no início? Falavas muito, falavas pouco, perguntavas muito, perguntavas pouco. O que é que cultivaste? O que é que se acabou? Não cultivam, não Paraste de fazer o alimentam. quê? Não O se que é que rega, mudou? não se. Exato, é isso. A gente volta ao Tem mesmo que ser ditado. alimentado. Toda a flor tem que E ser às vezes não é só o falar, é o ouvir. Podemos falar Há falar pessoas e que querem muito ser ouvidas, mas não Ouvir tiram é muito tempo para importante. ouvir o outro. Pois é, isso. Isto causa desgaste também. Sem dúvida. Ouvir é muito importante. E às vezes precisamos também, e há pessoas, é isso, a gente tem que conhecer bem quem é a nossa pessoa, quem é o parceiro, quem é o nosso interlocutor. Pode não ser marido, mulher, pode, pronto, o nosso interlocutor, quem é o nosso. Porque há pessoas que têm realmente dificuldade em ouvir. E se sinto que estou perante um interlocutor, tem dificuldade em ouvir, é importante que a gente lhe chame à razão. E eu, às vezes, há pessoas que falam que eu sei que têm dificuldade em ouvir e digo assim, às vezes toco mesmo assim, digo assim, olha, preciso mesmo que tu me ouças. Por favor, preciso mesmo que tu me ouças. Mas as pessoas não tiram tempo para ouvir, para ouvirem o outro hoje em Mas dia. acho que isso é um trabalho. Isso é uma das Tem que ser maiores feito. dificuldades que eu às vezes... Eu É um sou muito trabalho. comunicadora, mas eu acho que nós, para conhecermos o outro, temos que comunicar. Se não houver comunicação, tu não consegues conhecer a outra pessoa. Por muito que tu queiras, por muito esforço que tu faças, nunca vais conhecer a pessoa. E lá está, a disponibilidade que eu tenho para ouvir nunca é a mesma disponibilidade que há do outro lado para me ouvirem. Por isso eu falo sozinha. Falas com uma pessoa Falo super comigo. inteligente. Eu costumo dizer que a Eu gente, falo quando falamos sozinhas, falamos com pessoas Porque as pessoas só querem inteligentes. ser ouvidas, mas não querem ouvir. Isto assim não funciona. Mas isso, tu nunca vais, a gente nunca vai achar a perfeição em lado nenhum. A mulher não Quer- estamos a falar coisas perfeitas, é o natural Não, do mas ser humano, é o comunicar. natural do ser humano, mas eu não posso exigir a ela que ela tenha a capacidade de ficar 1 hora a ouvir quando os Não meus precisa dias ser uma assim, hora. me exigem. Pois, mas se calhar eu tinha a necessidade. Eu costumo brincar, dizer que as minhas paredes em casa são grávidas, porque normalmente quando chegamos ao nosso canto e aquela coisa do aconchego, nós começamos para ali a estourar e a pensar no nosso pensamento em alta e das contas de tudo o que aconteceu e a gente vai rebobinando. Porque nem sempre temos a oportunidade de nos reunir com pessoas durante o dia, ao fim de um dia de trabalho, que tenham a capacidade de compreender aquilo que nós estamos a sentir porque não entendem o nosso trabalho ou não sabem da nossa vida pessoal na totalidade, que a gente possa desabafar e possam nos querer ouvir. E depois nós também ficamos com aquela sensação de que também não vou amassar, tipo, não vou chamar uma pessoa só para conversar ou só para... Porque na é um realidade... stress. E depois, mas se tiveres a tua energia virada ao contrário, o que vai acontecer é que tu mais depressa, aquela pessoa que tu achaste que ias conversar, que ela ia-te ouvir, tu acabas por ser ouvinte dela. Pois, e quantas vezes já fizeste um frete para ouvir os problemas dos outros? Eu não faço fretes. E a ti não te- faço não te parte ouve- da companhia do E a- Ananias e que não, E aqui a ti fazer não te, publicidade. ouvem 5 minutos, era nesse sentido, estás a Por isso perceber? mesmo Eu é que eu acho falo que as paredes a e eu costumo- comunicação não há faz parte, problema, tu não faz tens que... problema.
Se tu é disponível e estás ali para ouvir e para ajudar, porque é que ninguém tira 5 minutos para te ouvir a ti? É difícil a gente achar as pessoas que estejam abertas ou que tenham esse entendimento. E tu daqui para a frente ainda vais perceber mais isso, porque as gerações que vão agora... Cada vez é pior? É cada vez Porque eles não têm 5 minutos para te ouvir, Não, mas ficam porque uma hora eles param sentados muito na sanita que telefone. É isso, eles param muito tempo virados para máquinas que já têm uma inteligência artificial e que já fazem tudo Porque é por eles tudo e que muito falam rápido. tudo por Se tu eles. demoras muito tempo a falar, é muito lento, não é? Cris ia dizer também. Isto é um pau de dois bicos. E quando eu estava a falar em ouvir, nem era no sentido literal do ouvir. É escuta ativa. Exatamente. Imaginem. Eu disse 2, 3 vezes, eu gostava de receber um buquê de flores, eu gostava que me levasses aqui, eu gostava que me levasses ali, e aquilo Não acontece. ouve, entra aqui, sai Sai por por aqui, ali. não acontece. Estas pequenas coisas matam. E eu quando digo não o ouvir, mas não escutar, estamos quase a pedir por favor, ama-me, por favor, ama-me, É dá-me mendigar, quase a mendigar ao E depois a gente acaba por não querer dar Isso não também. vale. E a Exatamente. escuta ativa passa muito por termos esse cuidado, quando estamos a falar com o nosso parceiro, com o nosso amigo, com o nosso interlocutor, termos esse cuidado de olhar nos olhos e a pessoa perceber, estou a ouvir com todo o meu corpo, não te estou a ouvir só com isto, As pessoas estou a ouvir fogem de com olhar nos todos os olhos. meus sentimentos. Fogem. E isso é muito importante, a pessoa dizer, eu estou a ouvir, eu estou aqui. E há coisas que são muito importantes, é validarmos o que o outro está a sentir. Eu posso dizer, o outro está a dizer, olha, senti-me muito triste hoje da forma como tu me disseste aquilo. Não tens nada de sentir triste com isso. Não te faças de vítima. Não te faças Até de parece. vítima. Atenção, valida, é validar. Exatamente. Ok, lamento que tenhas sentido triste, não era a minha intenção te magoar. Em vez de, não é de suprimir ou de querer jogar aquele sentimento Olha, para fora. Porque isto é um comportamento narcisista, devemos até passar por aí que já é um comportamento narcisista, narcisista, que aí a gente exatamente. foge logo daí para fora. Exatamente. E também é importante saber ler esses sinais. E quando eu me exponho e digo eu senti isto, em vez de assim, porque são coisas muito diferentes. Uma coisa é eu dizer assim, tu foste um estúpido quando fizeste aquilo. E outra coisa é dizer, eu senti-me triste ou ofendida por teres dito isso. As São palavras coisas escolhidas são completamente completamente diferentes. E quando eu digo que tu és um estúpido, a pessoa pode dizer assim, e tu não sei o que mais. Uma coisa eu digo, eu senti-me. Atenção, outra pessoa tem que dizer assim, tem que validar aquilo que eu estou a sentir, mas muitas pessoas não validam. Isso também ajuda-nos a conhecer o outro, não é? Quem é que eu tenho à minha frente? E se é uma pessoa que me faz dizer assim, olha, por favor, eu estou a dizer o que é que eu senti, cuida disto que eu te estou a dizer. Não leves como um ataque. Exatamente, leva cuida como do que eu te estou a dizer. Exatamente. Um exemplo que não tem nada a ver com o texto, mas tem a ver o outro não respeitar aquilo que tu és e aquilo que tu sentes. Eu já partilhei com vocês, já chamaste assim. Eu tenho muita sensibilidade aos cheiros. Eu já não uso perfume há 9 anos porque é uma coisa que me causa muitas dores de cabeça, dá-me vómitos. E as pessoas, eu lido com colegas mais velhas que eu até, que gozam com isso literalmente. Aquilo nem imaginas como magoa. E eu faço questão de explicar esta sensibilidade que eu tenho. E às vezes até me afasto porque elas não têm culpa disso. E as pessoas gozam com isto literalmente. Eu também não uso perfume. Isto incomoda-me. Pronto, olha, bem-vindo Olha, ao isso meu- também não uso porque eu não consigo ter cheiros. Nem eu. Até a minha colega de trabalho, agora é muito cheirosa, ela gosta muito de usar perfume e ela às vezes colocava o perfume no gabinete. Ela tirava da mala, de vez em quando tirava da mala. Ai, E tive que lhe pedir isso, olha, por Mas favor, eu isso peço. realmente incomoda muito, não sei o Exatamente. quê. E ela continua a ser super cheirosa, mas já me respeita e quando mete o seu cheirinho, mete na rua, para não ficar o gabinete a Exatamente. cheirar tanto a perfume. Mas das primeiras coisas, quando eu estou com pessoas novas, é partilhar a minha, não é uma limitação, é aquilo que eu sou e o que me incomoda. E não eles respeitam. não respeitam e gozam com a situação. E eu acho que isto é ridículo, não é? Diz muito deles. Diz muito deles. Olha, o meu filho, por exemplo, não usa perfume nem nunca usou porque sabe que me incomoda. E agora está a entrar na adolescência. Eu disse ao filho: se quiseres, levas o frasquinho fora de casa, quando não estiveres ao pé de mim, tu pões lá mais no boca. Leva o homem. Mas isto chama respeito, não é? Que é existe muita falta. Mas mais na uma vez nossa- implica esta comunicação. Como eu fiz com a minha colega, ela claro que a compreende, tudo bem, não há problema. Ela não vai Ela deixar não de ia ser cheirosa adivinhar porque ela que tu gosta de também ser tinhas aquela cheirosa sensibilidade. e ela é Sim, super sim, cheirosa. E ok, só que em vez de fazer recarga no gabinete, ela já tem o cuidado, faz antes de entrar no gabinete. E está tudo bem, não é? Não fica... Mas é preciso, a pessoa tem que ser muito evoluída e tem que ter uma personalidade, uma postura de humildade para ouvir. É isso, é. Porque eu já uma vez com uma colega minha aconteceu-me isso, e foi a primeira coisa que eu lhe disse: tivemos que partilhar quarto. O primeiro dia ela não fez caso, o segundo dia eu todos os dias dizia: por favor, podes não colocar aqui dentro, porque esse cheiro, logo de manhã eu ficava logo com uma enxaqueca. Ela percebeu quando eu fui parar ao hospital.
E eu disse, eu pedi-te, durante 3 dias pedi-te para não fazer isso e tu nunca ouviste. Depois bem pedir desculpa. Eu disse, agora só vou desculpar se eu quiser. Claro que não me esqueço. Porque lá está, a pessoa gosta de massacrar, estás a ver? Massacram. Quando te vem a ir abaixo, é que se lembra, eu não fiz nada para prejudicar. Não fizeste, tu tanas. Eu pedi um dia, pedi 2 dias, pedi 3 dias. É quase subvalorizar. Exatamente. É quase subvalorizar aquilo que é uma necessidade nossa. A mendigar numa coisa que a ti te incomoda e o outro depois vai ouvir quando já sabe que tu estás aí para o buraco. Agora não preciso de ir para nada, sai-te para fora. Isto até me faz lembrar um fim do relacionamento, que é até agora nunca ouviste aquilo que eu disse, até agora nunca ouviste aquilo que eu te pedi, e agora já sou o amor da tua vida e já queres voltar para trás, já queres refazer tudo, já me faz dar o mundo, a lua, o céu, as estrelas. Começa por coisas muito básicas, olha, por exemplo, na alimentação. Há pessoas que têm seletividade alimentar, o que não gostam mesmo daquele sabor. E o outro quer obrigar a comer aquilo. Mas por exemplo, eu não obrigar se eu não gosto? Eu não bebo álcool. Eu também não. Eu não bebo álcool. É coisa Zero. que não me identifico. E então, às vezes, um copo bem, um copo vinho. Não quero. Não quero. E tu sabes, o meu filho está a ter um problema agora, um problema que eu já lhe disse, Martim, não tens que ter vergonha disso. Ele não bebe álcool. Nem quer provar. E os amigos quase que querem obrigar. E eu disse, caramba, se querem obrigar não são amigos. Porque eu da idade dele... Se não aceitam o teu da idade não... dele nunca tinha bebido álcool, nem porque eu fazia desporto e sempre fui muito disciplinada, e ele faz muito desporto. Eu disse, se eles não respeitam a tua vontade, não são teus amigos. Tu não tens que beber álcool. Só que lá está, ele sente-se rejeitado, porque é o único que não bebe. Do grupinho dele que não bebe álcool. Mas provavelmente será o adulto mais maturo deles eu todos, sei, e será o só mais que lá está, consciente. ele como é inseguro, ainda só tem 15 anos, eu noto que ele se sente retraído. Ele, por exemplo, não gosta de sair à noite. Ela quer ceder à pressão, mas depois fica um bocadinho encurralado, não é? Ele não gosta de sair à noite, por exemplo. E os amigos pressionam, querem obrigá-lo. E eu tive de ter uma conversa com ele, quase psicóloga, não é? E eu disse ao filho, é assim, eu sei que tu não gostas. Disse, mãe, não é que não gosto, é que eles querem ficar até muito tarde e eu não gosto de ir. Eu disse, ok, se queres ir, vais, seja passado 15 minutos, 20, 30, eu vou-te buscar. E ele, tu fazias isso? Eu, claro que fazia. Não te vou deixar ficar num sítio, tu não estás bem. Porque eu sei o que isso é. E eu muitas vezes obriguei-me, não com a idade dele, porque eu comecei a sair mais tarde, a estar em sítios que eu detestava. Ficava com dores de cabeça mal disposta, porque não tinha quem me ouvisse e me dissesse, não, olha, vamos levar a Tânia à casa porque ela já não está bem aqui. Apanhei secas na minha vida, digo, não faças o que eu fiz. Secas e secas porque as minhas amigas não ouviam e não percebiam que eu gosto, mas passado 30 minutos, uma hora, estou farta, quero ir para casa. Por isso que eu já não aceito boleias de ninguém, porque as pessoas depois não me devolvem. Eu prefiro ir a pé. É verdade, Márcia. Ainda sinto isso agora. E tenho 45 anos. Mais um bocadinho, até que as pessoas percebessem que efetivamente eu sou assim e eu não gosto de sair à noite e não gosto daquele barulho, daqueles cheiros, daquela confusão toda. Eu estou aqui há 9 anos, eu levei quase 7 anos sempre a bater na mesma. E às vezes sentia-me mal comigo mesma, porque eu achava, não, eu sou um extraterrestre. Agora já percebem, mas eu disse, vocês não me enganam mais, eu não vou ler com ninguém, eu prefiro ir a pé, nem que seja 20 km. Eu também prefiro um carro, mas não me sujeito a nada. Porque as pessoas não respeitam aquilo que tu és e aquilo com que tu te sentes bem. E sobretudo se foge um bocadinho à norma. Exatamente. Não é? Se sais e não bebes, como é que tu consegues sair, não beber e te divertir? Olha, isso parece que não é? Parece uma coisa que não combina. Parece uma coisa que não combina. E não preciso gostar de sair à noite, eu nunca me identifiquei com a noite, nem quando era adolescente. Pai pessoal, a gente já está mesmo aqui no limite do nosso tempo. Vamos mandar muitos beijinhos lá para casa. Episódio 100. Obrigada por nos acompanharem durante todo esse tempo. Muitos beijinhos, meninas lindas. Beijos grandes. E até para a semana. Obrigada.